Murilo, eu queria que você ouvisse com a gente uma fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que está negociando o fim do tarifaço, ouvindo empresários, falando com os Estados Unidos. Ele não acredita que essa operação de hoje da Polícia Federal possa interferir nas negociações com os Estados Unidos. A gente vai acompanhar. Essa é uma questão do Poder Judiciário, então cabe ao Poder Judiciário, enfim, não é da atribuição do Poder Executivo. Não pode e não deve, porque a separação dos poderes é a base do Estado de Direito, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os poderes são independentes, isso é de Montesquieu, né? Não é de hoje. Então, a separação dos poderes é a base do Estado de Direito. Não há relação entre uma questão política ou jurídica e tarifa. Até um precedente muito ruim, né? Essa relação entre política tarifária, que é regulatória, sobre questões de outro poder. Murilo, mas a grande questão é que o tarifaço também está atrelado, pelo menos essa foi a decisão do governo dos Estados Unidos, essa questão está atrelada à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí como é que fica? Bom, o presidente e o vice-presidente Geraldo Alckmin não podia dizer outra coisa. Claro, ele vai dizer isso mesmo, que ele vai tentar separar uma coisa da outra, mas é evidente que as questões estão muito interrelacionadas, ainda que eu tenho certeza que a motivação de toda essa confusão, ela está na questão da moeda única, dos BRICS. O Bolsonaro entra de carona nessa história, né? As redes sociais também são importantes nesse embate, porque as big techs são muito influentes nos Estados Unidos. Agora, a questão central é BRICS, é ali o Brasil atuar como porta-voz desses demais países e que, no final das contas, o Brasil ficou abandonado. Agora, é evidente que a pressão sobre Bolsonaro também interessa, porque, mediaticamente, o Trump tem um discurso contra as instituições brasileiras, alega que há uma perseguição, e é evidente que tudo que acontece no Brasil é alvo de muitas polêmicas, de muitas dúvidas, muitas contestações, e ele se aproveita disso até para justificar os seus interesses geopolíticos. No fundo, isso tudo é geopolítico, Thiago. Murilo, a Dora está levantando a mão, quer mais uma pergunta para você, Dora? Eu quero várias. Você falou em bombeiros, Murilo, e aí a gente se remeteu ao centro, né? Nós estamos sem porta-vozes no centro, tá certo? Então, eu tenho impressão, na verdade, vou fazer duas. Se você enxerga algum porta-voz capaz de fazer, ou alguns porta-vozes capazes de fazer esse papel de bombeiro, e quando você traz a questão dos BRICS, é um campo em que, como é que o Lula vai recuar? Hoje o Trump falou que os BRICS, como é que é? Se insistirem nessa questão do dólar, os BRICS vão acabar logo. E espaço tem o Lula para recuar das posições que ele achou mais adequadas tomar? Duas coisas. Primeiro, que não devia ter avançado, né? Porque a gente só pode avançar num tipo de narrativa dessa se a gente tem figurinha para trocar, né? E o Brasil não tem. Não tem figurinha para trocar nesse campo, entendeu? Então não adianta a gente querer entrar numa festa que é uma discussão de altíssima dimensão econômica, que é a China e os Estados Unidos, e querer tentar liderar o mundo para uma nova ordem. A gente não tem esse talante. Aliás, a gente não consegue resolver os problemas que nós temos, que, aliás, são 90% dos problemas que o Brasil tem, são criados aqui no Brasil mesmo. Então, acho que o Brasil se posicionou de uma forma errada, e quando eu digo amadora, e não pragmática. E, além do mais, isso é uma conta que deve ser cobrada tanto do governo quanto do setor privado. Eu, durante 5 anos, dei aula na Columbia University em Nova York, e eu digo, a presença empresarial brasileira é muito baixa, muito pequena no Brasil. As pessoas não se relacionam, ninguém sabe, por exemplo, quem são os deputados ou senadores da Frente Brasil-Estados Unidos, na frente do grupo parlamentar, não conversam com o Congresso, não criam alianças, não estão presentes no debate, enquanto que outros países, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Catar, todos eles têm estruturas diplomáticas muito robustas em Washington e também têm
consultorias atuando em apoio às negociações, ao relacionamento. O Brasil não, o Brasil tem a embaixada, as embaixadas do Brasil vivem hoje com o PID na mão, não tem recursos e não tem quase nenhuma, nula presença empresarial. Então, o primeiro ponto é que nós temos que tomar consciência de que os interesses que existem na relação Brasil-Estados Unidos demandam que a gente trabalhe para a melhor relação possível. Agora vai ter que ser uma questão emergencial. E não vão ser apenas troca de cartas que irá resolver a questão. Eu lembro como o México, que mesmo sancionado, mas ativamente negociou com os Estados Unidos, conseguiu uma tarifa, está sancionado em 30%, mas é seletivo, não é geral. Mas por quê? Porque o secretário lá de comércio dele estava em Washington negociando, conversando diariamente. O Brasil, ninguém até hoje conversou com o Marcos Rubio, porque, como eu já disse anteriormente, o preconceito ideológico do Brasil trava um relacionamento que devia ser orientado pelo pragmatismo. E rapidamente, para a gente fechar, o Cristiano Vilela faz a última questão. Vilela. Murilo, nesse sentido, pode-se dizer que o governo brasileiro pode ficar entusiasmado com os resultados políticos, eleitorais que pôde colher nos últimos dias, a partir desse conflito com os Estados Unidos, e de alguma forma atrasar um pouco essa possibilidade de negociação ou acabar demorando para acordar em relação à necessidade de se promover esse tipo de negociação mais adulta, mais racional? Olha, é evidente que um governo que há 2 meses atrás, um mês atrás, enfrentava um dilema de baixa popularidade e risco de começar a ter uma erosão da sua base original na sociedade para a eleição, a criação do discurso nós contra eles vitalizou o mundo petista e deu um refresco na popularidade do presidente. E aí, quando vem essa história do Trump, é evidente que, e pelo posicionamento do bolsonarismo, o governo se sente animado com essa história. Porque, como muitos dizem, o Trump teria transformado o Lula no estadista. Essa questão toda. E quando se declara que não vamos ter eleições em 2026 por causa dessa confusão, o governo se amarra a uma institucionalidade que, aliás, este governo nunca foi efetivamente adepto. Ele sempre procurou ter um hiperpresidencialismo, um ativo, tentando enquadrar o Congresso Nacional e o Congresso Nacional reagindo também. Enfim, então para o governo é conveniente. No entanto, como eu disse, daqui a pouco as exportações paradas nos portos, o rompimento de contratos de financiamento, a eventual desaquecimento da economia de setores importantes exportadores, isso vai cobrar um preço. Vai cobrar um preço tanto na conjuntura econômica quanto em termos de pressão política. Então, eu acho que ninguém devia estar satisfeito com isso e o governo devia estar se preparando para negociar pragmaticamente, mesmo sabendo que o outro lado não age pragmaticamente também. Então, é um duplo desafio que o Brasil tem que ter nesse momento. Murilo de Aragão, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, doutor em Sociologia, sempre falando aqui com a Jovem Pan. Grande abraço, bom fim de semana, até a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos e bom fim de semana.